Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, o objetivo da aula de hoje: revisar o conceito de óxidos básicos, aprender sobre a nomenclatura de um óxido básico, compreender os principais tipos de reações químicas produzidas pelos óxidos básicos, identificar os principais compostos dessa classe e praticar o conhecimento com atividades. E os questionamentos de hoje? Você sabe o que é cal virgem? Qual é a fórmula geral de um óxido? E aqui a gente tem um exemplo de óxido, nosso óxido de cálcio. Então vamos lembrar a definição aqui, ó. Óxidos básicos são os óxidos iônicos em que o oxigênio está ligado a um metal da família 1A ou 2A e como exemplos temos o Na2O e o CaO, nosso óxido de cálcio da foto anterior. Então nesse caso a gente tem ligações iônicas entre esses elementos e aí temos óxidos básicos, oxigênio ligado a metal da família 1 e 2. E a fórmula geral dos óxidos? Então o E representa o elemento químico que é diferente do oxigênio, o O para o oxigênio. O mais X é o NOx do elemento químico, o elemento químico sempre vai ficar com a parte positiva. O menos Y é o NOx do oxigênio, que para a maioria dos óxidos é -2. Então a parte negativa sempre vai ficar para o oxigênio. Aí o Y é o número de átomos do elemento químico e o X é o número de átomos do oxigênio. Lembre sempre de fazer a troca dos valores aqui para que o somatório lá das cargas dê zero. Óxidos são substâncias e substâncias têm NOx zero no seu somatório. E a nomenclatura então do óxido básico? Então a gente vai fazer o seguinte: óxido D mais nome do metal ligado ao oxigênio. Os óxidos básicos são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos, como vimos, família 1A e 2A. O NOx é fixo, portanto não há necessidade de acrescentar prefixo como mono, di, tri ou tetra, que nós vimos lá para os óxidos ácidos, que são formados por ametais que têm NOx variável, e aí a gente precisa identificar mono, di, tri nas situações de NOx que são variados. Aqui os NOx são fixos, então não precisamos desses prefixos. Alguns exemplos então. Então, Na2O, óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, K2O, óxido de potássio, MgO, óxido de magnésio, Li2O, óxido de lítio e aqui na imagem a gente tem o óxido de sódio. Agora vamos falar um pouquinho sobre as reações que acontecem com esses óxidos. Olha só, os óxidos básicos apresentam como característica principal formar bases inorgânicas ao serem adicionados à água e aos ácidos inorgânicos. Então, quando a gente tem uma reação entre um óxido básico e uma água, a gente tem o seguinte, ó. Quando a água é adicionada a um óxido básico, ocorre uma grande liberação de calor para o meio, ou seja, ocorre a formação de uma base inorgânica e aí a gente tem uma reação exotérmica. Então, quando eu misturo um óxido básico com água, a gente vai ver o recipiente onde aconteceu essa mistura, né, aquecer. Tem uma grande liberação de calor e uma reação do tipo exotérmica. Lembra lá, exo, né, para fora, térmico, calor. Então, uma reação exotérmica que libera calor. E genericamente a gente tem o seguinte, né, na reação: óxido básico mais água formando uma base. E aí, por exemplo, CaO, nosso óxido de cálcio, mais água formando o hidróxido de cálcio, que é a nossa base. O nosso óxido de cálcio é também conhecido como cal virgem ou cal viva, que possui grande aplicabilidade na construção civil. A reação apresentada libera muito calor e costuma-se construir a chamada bomba de cal, extremamente perigosa e que pode causar diversos danos à pele, olhos e mucosa. É uma brincadeira que não devemos fazer, pois é muito perigosa essa reação. Então, nunca faça esse tipo de reação em casa, ok? E as reações, então, que acontecem entre óxidos básicos e ácidos inorgânicos? Vamos ver. Ao reagir um ácido inorgânico e um óxido básico, produz sal e água. No entanto, a reação ocorre em duas etapas, né? E a reação geral pode ser assim representada: óxido básico mais ácido formando sal e água. E a gente tem um exemplo aqui, ó. Na2O, óxido de sódio,
mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, formando sal, Na2SO4 e água, mas a gente tem duas etapas para que esse processo chegue nesta reação final. Então, a primeira etapa é preciso identificar a base formada. Logo, essa etapa consiste em reagir o óxido básico com a água. Então, na primeira etapa, a gente vai fazer a reação de adição aqui do nosso óxido com a água para formar a base, o hidróxido. E na reação 2, a segunda etapa, a partir da identificação de qual foi a base formada na etapa anterior, a gente faz a reação de neutralização entre base e ácido, né? Então a gente tem a nossa base, o nosso ácido, formando sal e água, e aí a nossa reação final fica assim. Então a formação de sal e água na reação de neutralização ou salificação, porque a gente tem a união aí de base e ácido. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Classifique os óxidos a seguir em óxidos ácidos ou óxidos básicos. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer que você classifique óxidos básicos ou ácidos das opções que temos. Então, como é que fica? Para formar óxidos ácidos, é necessário a presença de ametal na fórmula do óxido. Então, a gente tem os óxidos 1 e 4. Então, os que estão aqui de verdinho são os nossos óxidos ácidos, ligados, então, ao oxigênio, a metais, nesse caso, carbono e enxofre. Já para formar um óxido básico, é necessária a presença de metal na fórmula, e aí temos o 2, o 3 e o 5, os que estão de vermelho aqui, né? Cálcio, sódio e estrôncio são os metais que estão presentes nos nossos óxidos básicos nesse exercício. Vamos para a atividade 2 agora? Número 1. Escreva as equações da reação do óxido de potássio com a água e do trióxido de enxofre com a água e classifique os óxidos da questão anterior. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, na primeira questão ele quer que você escreva as reações do óxido de potássio com a água e do trióxido de enxofre e na segunda ele quer a classificação desses óxidos. Então vamos lá. Então a reação vai ficar assim, K2O, que é o nosso óxido de potássio, mais a água formando 2KOH, né? Reação devidamente balanceada com as mesmas quantidades de cada elemento nos produtos e reagentes. SO3 mais água formando H2SO4. E aí a gente tem que o K2O é o nosso óxido básico formado por um metal e oxigênio e o SO3 é óxido ácido formado então por ametal e oxigênio, conforme nós já estudamos em aulas anteriores.
Vamos falar um pouquinho dos principais óxidos básicos que estão presentes no nosso cotidiano. Olha só, então o óxido de cálcio, ou cal virgem, ou ainda cal viva, que é o CaO, é obtido a partir do aquecimento do carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Em água ele produz hidróxido de cálcio ou cal apagada, ou chamada ainda de cal extinta ou cal hidratada, de fórmula CaOH2. Utilizado em construção civil para o preparo do cimento, da argamassa e no preparo de cerâmicas. Na agricultura, ele é utilizado para reduzir a acidez do solo num processo chamado de calagem. Então, eles adicionam aí óxido de cálcio para fazer a regulação da acidez do pH do solo. O nosso óxido de magnésio, que é o MgO, ao reagir com a água produz hidróxido de magnésio, popularmente conhecido como leite de magnésia, usado como antiácido estomacal. Então é um medicamento bem comum e bem antigo aí, o leite de magnésia, utilizado para corrigir a acidez do estômago. Utilizado como material refratário em fornos para a produção de ferro, ácido, cristais de cimento. Então ele está lá em volta do forno, onde vai ter a produção desses compostos. É utilizado como aditivo em propelentes convencionados. O óxido de potássio, que é o K2O, utilizado em diferentes contextos industriais, ele faz parte do NPK, que é o fertilizante, aí um dos principais utilizados na agricultura, que vai fornecer nitrogênio, fósforo e potássio, que são os 3 nutrientes principais aí para a formação e o crescimento das plantas, na formulação do cimento, em fórmulas para a produção de vidro, nas áreas de formulação de misturas e de reembalagens, na fabricação de produtos químicos como plástico, gesso, cimento, sabões, entre outros. E temos o nosso óxido de sódio, que é o Na2O, extremamente reativo na presença de água. A principal aplicação é na fabricação de vidro, mas também é utilizado na fabricação de cerâmica, e na presença da água ele vai produzir o hidróxido de sódio. Vamos fazer agora a atividade 3? Olha só. A cal viva, óxido de cálcio, CaO, em condições ambientes, é um sólido branco e alcalino. É obtida pela decomposição térmica do calcário. A cal é utilizada na construção civil para elaboração de argamassas e preparação dos processos de pintura. Letra A. Escreva a equação da reação da cal viva com a água. E letra B. Por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício diz o seguinte: a cal viva, óxido de cálcio, o CaO, em condições ambientes, é um sólido branco e alcalino. É obtida pela decomposição térmica de calcário. A cal é utilizada na construção civil, para elaboração de argamassa e preparação de processos de pintura. Na letra A, ele quer que você escreva a equação da reação da cal viva com a água. E na letra B, ele pergunta: por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo? Vamos ver? Então, a nossa reação vai ficar assim, né? CaO mais H2O formando, faltou uma setinha aqui, tá? Para indicar o produto, CaOH2, que é o nosso hidróxido de cálcio, que é a reação que acontece quando você usa um óxido básico com água, tem a formação aí de uma base, ou também chamada de hidróxido. E na letra B, ele fala do uso na agricultura. Então é o seguinte, ó, para diminuir a acidez do solo, temos ação imediata, podendo prejudicar as sementes, plântulas e micro-organismos devido à sua geração de calor. Assim, a cal virgem deve ser aplicada com antecedência ao plantio. Então a cal virgem é usada para diminuir a acidez do solo. Só que tem um momento certo para fazer isso. Como ela tem uma ação imediata, né, ela é rápida na sua reação, ela pode estar prejudicando as sementes e as plântulas, que são o processo inicial aí do desenvolvimento da plantinha, né? E os micro-organismos que fazem parte do ecossistema ali do solo, que ajudam, né, na nutrição das plantas. Assim, ele deve ser aplicado com antecedência, então antes do plantio, né, vem o caminhão lá na lavoura, despeja um monte de cal viva, reviram o solo junto com ela, deixam algum tempo para que a reação ocorra e o pH do solo fique ok, para daí fazer a plantação e ter o novo ciclo aí de plantio com o pH adequado. Pensando sobre a aula de hoje, eu trouxe para vocês um vídeo para você ter acesso. Você pode utilizar o QR Code aqui. E o vídeo fala sobre a química dos vitrais. Vocês sabem o que são vitrais? Vitrais são aqueles vidros especiais coloridos que fazem desenhos e muitas vezes temos nas igrejas e algumas casas mais antigas. Para a produção dessas cores nesses vidros, a gente usa alguns óxidos e o vídeo trata sobre isso. É bem interessante de aprender como que a gente faz para colorir os vidros utilizando os óxidos e também as técnicas que são usadas para fazer os diferentes tipos de vitrais, né? E as pinturas e desenhos. Se você conhece algum na sua cidade, preste atenção para ver qual é o tipo de técnica que eles estão usando, que tipo de desenho é. Tem vitrais muito realistas, com desenhos muito detalhados, outros vitrais mais abstratos. É uma arte bem interessante. Na aula de hoje, nós revisamos o conceito de óxidos básicos, aprendemos sobre a nomenclatura de óxidos básicos, compreendemos os principais tipos de reações químicas produzidas pelos óxidos básicos, identificamos os principais compostos dessa classe de substâncias e praticamos o conhecimento através de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!